Fala pessoal, beleza? Então chegou a hora de botarmos a mão na massa e criarmos uma estrutura de repetição while. Utilizaremos a linguagem Python e para este exemplo utilizaremos o editor PyCharm da JetBrains, um ótimo editor que facilita muito na hora de programar. Neste exemplo iremos criar um despertador. Esse despertador basicamente recebe dois valores, uma hora e minuto. Para iniciarmos nosso exemplo, vamos importar a biblioteca datetime. Import datetime. Essa biblioteca contém classes que são capazes de manipular datas e horas de maneira simples e complexa. Ao importar o datetime, vou utilizar a palavra as, que é uma palavra reservada. O as ele vai renomear a instância dessa biblioteca para o nome que eu quiser. Nesse caso, eu vou chamar de data por motivos de legibilidade no código. Agora vamos definir as variáveis que receberão os valores com os horários. A primeira variável é um input de hora. É um input que vai receber um inteiro. Então vamos lá. Hora recebe um inteiro, um input. Aqui eu vou colocar uma frase para tornar a interface mais amigável. Então eu vou colocar: digite a hora de despertar. Para tornar mais legível a inserção de valores, eu vou dar uma quebra de linha aqui. Então eu vou colocar /n. Segunda variável é um input de minuto. Vamos utilizar hora e minuto para este exemplo. Então, eu vou declarar a variável minuto, que recebe um inteiro, que recebe um input, também com uma frase: digite o minuto do alarme. Também vou dar um quebra de linha. Certo, declarado nossas duas variáveis, vamos definir o horário do despertador. Para definir o horário do despertador, ele receberá nossos inputs e formatará para um valor reconhecível pelo datetime. O datetime ele transforma os valores inteiros, é possível transformar valores inteiros em valores de data. Fica mais fácil na hora de realizarmos alguma comparação com outros valores de data também, que mais abaixo do nosso exemplo aqui, mais para frente eu vou explicar. Então, devemos declarar essa variável despertador e devemos formatá-la. Para realizar essa formatação, eu vou usar a biblioteca datetime, ou seja, o data, e vou usar o método timeDelta. Esse timeDelta ele recebe como parâmetros números inteiros, sendo que podemos informar valores como semana, hora, minuto, segundos, microsegundos, milissegundos, até mesmo dias, mês. Mas o interessante para o nosso exemplo é informar os valores para minutos e hora. Então, eu vou passar como parâmetro minutes, que é minutos em inglês, e vou passar a nossa variável minuto. Certo? Agora eu vou passar o parâmetro horas, que é hours, horas em inglês, e o valor será nossa variável hora. Agora utilizaremos a palavra reservada if para validar se a hora é válida. Neste caso da hora, se ela é maior ou igual a 24 ou menor que 0. If se hora for maior ou igual a 24 ou hora for menor que 0. Aqui nesse bloco, nós vamos solicitar que seja inserido o valor de hora novamente, caso essa condição não seja verdadeira.
Por quê? Porque se hora for igual ou maior que 24, ou seja, for 24, 25, 26 e assim por diante, é um valor inválido. As nossas horas vão de 0 até 23,59. E se for menor que 0, também é um valor inválido. Nós não temos hora menos 1, menos 2, menos 3. Temos a partir do 0. Então, se essa condição não for verdadeira, hora recebe um inteiro, um input. Aqui eu vou colocar uma mensagem também. Hora inválida. Por favor, digite uma hora válida. Certo. Aqui mais um if para validar o minuto. Então, se minuto for maior ou igual a 60 ou minuto for menor que 0, ou seja, se o minuto for 61, 62, 63, assim por diante, ou o minuto for menos 1, menos 2, menos 3, é um valor inválido. Então, neste caso, vamos solicitar a inserção dos valores novamente. Aqui nós utilizamos um inteiro, mais um input, e eu vou colocar a frase minuto inválido, ou seja, a mensagem, né? Minuto inválido, por favor. Meu teclado não está muito bom. Por favor, digite um minuto válido. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa variável aqui para baixo. Por quê? Porque ela, antes dessas condições, ela vai manter os valores que foram inseridos aqui na nossa declaração da variável, a primeira declaração. Ou seja, ele só vai inserir os valores aqui dessas linhas. Se ele chegasse a executar esse bloco, ele não receberia esses valores porque ele está declarado antes da comparação. Agora, como está depois, independente de ser executado aqui ou não, ele vai receber esse valor. Se for executado, ele vai ser sobrescrito por esses valores. Bem, agora é a hora de criarmos o bloco utilizando a estrutura de repetição while. Essa estrutura continuará sendo executada em um loop enquanto a condição for verdadeira. Para utilizar o while, é necessário definir um controlador, ou seja, uma variável que é responsável por manter o loop sendo executado enquanto esse controlador, essa variável, for verdadeira. Pode ser uma expressão também. Nesse caso, eu vou utilizar uma variável. Eu vou declarar uma variável chamada sleep com o valor true. Aqui iniciaremos nosso bloco que resumidamente irá verificar se o valor de nossa variável sleep é verdadeiro. Caso seja verdadeira, irá executar o bloco de instruções subjacente, o bloco do while. Então vamos iniciar a nossa estrutura while aqui. O while sleep. Quando declaramos uma expressão booleana, a maioria das linguagens já entende que essa expressão já contém o valor true, o valor verdadeiro. Poderíamos utilizar essa expressão, mas não é necessária, porque o valor, ele já entende que o valor é verdadeiro. Bem, agora trabalharemos com uma classe datetime que pertence à biblioteca de mesmo nome datetime, a biblioteca a qual importamos no início do exemplo. Iremos comparar o horário inserido no despertador, aquele horário que vamos inserir no teclado, com o horário atual do computador do sistema onde está sendo executado o nosso código.
Para isso, declaramos uma variável que armazenará o horário atual. Então, vou declarar hora atual recebe biblioteca datetime, ou seja, data, classe datetime, na verdade a classe é de mesmo nome da biblioteca, e vamos utilizar o método now. Esse método ele vai pegar o horário do sistema, o horário atual do sistema, na hora em que ele for chamado e armazenar dentro dessa variável. Precisaremos apenas do minuto e hora, que são os valores que nós inserimos e a qual queremos realizar uma comparação. Então, para isso, nós passaremos como parâmetro o minuto, que neste caso será a propriedade minute da nossa hora atual, e passamos outro parâmetro hora, que será a propriedade hora de nossa hora atual. Aí você pode se perguntar, por que não passamos como parâmetro simplesmente nossa hora atual, que é o objeto que já contém, a variável que já contém o horário que foi armazenado do nosso sistema? A verdade é que o objeto hora atual traz valores como ano, mês, dia, além das horas, e não precisamos desses valores para o nosso exemplo. Seria até mais difícil realizar a comparação, porque aí teríamos que inserir esses valores também no input, além de hora e minuto. Então vamos formatar nossa hora atual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o próprio hora atual e vou atribuir o valor no hora atual apenas com os minutos e as horas. Então eu vou utilizar novamente o data. Agora eu vou utilizar também novamente o time delta. E assim como o despertador, ele vai receber os parâmetros minutes. Nesse caso, eu vou pegar o valor de hora atual, ponto, minute. E a mesma coisa no horas. Hours recebe hora atual, ponto, hour. Ou seja, eu estou reatribuindo valores na nossa variável hora atual e eu estou utilizando a instância anterior para recuperar esses valores e armazenar na nossa variável. Aqui definiremos uma estrutura condicional simples, que será o ponto-chave da nossa estrutura while, pois sem ele, todo o bloco contido dentro dessa estrutura seria repetido infinitamente. Por isso é estritamente necessário criarmos uma condição de parada, para que isso não aconteça. Ou seja, a gente precisa criar uma condição onde essa condição for verdadeira, o nosso controlador deve receber o valor de falso, ou o valor inverso do valor declarado lá no início da estrutura do while. Ou seja, nós utilizamos o sleep como controlador. O sleep ele estava com valor verdadeiro. Então, para que a gente consiga parar ele, a gente precisa atribuir o valor falso a essa variável. Então, eu vou comparar hora atual, que é a hora do sistema. Se ela for maior ou igual ao despertador, que é o horário que nós definimos como horário de despertar do nosso despertador, então sleep recebe falso. Certo. Quando sleep receber falso, a estrutura while, na verdade, ela inicia pela condição do controlador, que seria a nossa variável sleep, que foi definida como true antes de iniciar a estrutura. Então, como é que ele funciona? Ele vai comparar sleep. Sleep é verdadeiro ou controlador é verdadeiro? Se sim, ele vai executar todo esse código aqui dentro desse bloco. Ou seja, ele vai executar hora atual recebe os parâmetros de minuto e hora e essa condição. Ele sempre vai executar todo esse bloco
enquanto o sleep for verdadeiro. Só que aqui na nossa condição, se hora atual for maior ou igual que despertador, o sleep vai receber o valor de falso. Então, quando ele voltar aqui para a próxima execução, o while perceber que o sleep não tem mais o valor de true, agora ele é falso, ele vai pular essa execução e vai executar o else. Aqui no else eu vou colocar uma mensagem informando que é hora de acordar, porque o despertador funcionou, ou seja, ele chegou no horário que inserimos no início da execução. Aqui eu vou dar um /n para formatar. Aqui eu vou colocar já são. Aqui eu vou interpolar a variável hora atual, horas, ponto. Aqui eu vou transformar a hora atual em string para que não haja nenhum problema. Hora atual. E agora vamos testar o nosso exemplo. Bem, agora são 22 e 28. Então eu vou executar aqui no terminal o nosso código. Para executar, basta digitar Python, o nome do arquivo, despertador.py e dar um Enter. Bem, agora são 22 e 29, então eu vou colocar para as 22 e 30. Então, digite a hora de despertar. Eu vou digitar um valor inválido para testar. Só vou colocar 90 e digite o minuto do alarme. Vou colocar também um valor inválido. Vou colocar 90 também. Hora inválida. Por favor, digite uma hora válida. Então, eu vou colocar 22 e vou colocar 30. São 22 e 29 agora. Aqui nós esperamos. Nesse momento ele está realizando o loop do while, então ele está dentro da estrutura executando esse bloco aqui, enquanto o sleep ainda é true. Por quê? Porque a hora atual é menor que despertador. Pronto, tá vendo aqui, ó, hora de acordar, já são 22 e 30, então o script funcionou. Então é isso, pessoal. Aqui é um exemplo básico de como criar um despertador utilizando apenas a biblioteca DateTime, que é uma biblioteca nativa do Python.